Irmãos, glória a Deus, né? Quantas notícias boas, não é verdade? E quantas mais ainda vamos receber, né? Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. 1 Samuel 7,12. Raniara, 1 Samuel 7,12. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, aleluias, né? Deus é tão bom, Deus é maravilhoso. Deus tem feito tantas coisas pela igreja do Senhor, né? A gente, às vezes, a nossa memória é fraca, a gente esquece as coisas rápido, né? Mas se a gente for buscar aí na memória aí, 2 anos atrás, quantas coisas Deus tem feito nesses últimos anos nessa igreja, né? Tem luta? Tem. Tem batalha? Tem. Claro que tem. Mas qual é a grande vantagem? A gente sempre sabe que está bem acompanhado, né? O dia e noite com o Espírito Santo. E nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo intercedendo por nós, dia e noite também, junto ao Pai. Esse é o alívio que eu tenho, o alívio que todos vocês têm, não é? De todos aqueles que têm o Senhor como seu único Salvador, graças a Deus. É só alegria. Como diz o pastor, é só bênção. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria primeiramente gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Trazendo a palavra do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, ao único que é digno de honra, de glórias e de louvores. Amém? Nós temos visitantes nessa noite? Sim ou não? Lá a família lá do Ronaldo já não é visitante mais, né? Passou, o visitante é só a primeira vez, viu, gente? Da segunda para frente não é mais não, hein? Amém? Temos aqui, ó, meu irmão aqui, ó. Levanta a mão aí, meu irmão amado. Lá de Joatuba, ó, vindo visitar a Igreja Batista. Deus abençoe, viu? Você e sua família linda aí que Deus te deu, graças a Deus. Né, Álvaro? Deus abençoe, viu? Que bom que vocês vieram. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, tema de hoje, eu queria conversar um pouquinho com a igreja. A gente ora, né, para Deus nos dar a direção. E só que é tanta direção que Deus dá que na hora da palavra a gente fica até sem saber o que faz, sem saber o que fala, não é? De tanta coisa que Deus tem colocado no nosso coração. Graças a Deus, eu fico feliz por isso. E todas as vezes que eu subo aqui, que eu tenho essa oportunidade, já tem 3, 4 palavras já na minha cabeça, já borbulhando, né? Vontade de pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu acho que ainda vai ter palavra para todo dia. Graças a Deus, Deus é bom demais. Então hoje, eu queria falar um pouco aí sobre o poder das palavras. Então hoje seria esse o nosso tema. O poder das palavras. E a nossa base bíblica, ela está no livro de Tiago, no capítulo 3, onde nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 18. É uma leitura mais longa aí, mas eu gostaria que vocês acompanhassem atentamente aí no telão aí, ou quem está com a sua Bíblia, para que vocês possam entender e depois que a gente possa conversar um pouco aí, durante o culto, em relação a essa passagem. Amém? E começa assim, ó. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos do mar, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam
como um grande bosque, pode ser incendiado com uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue a domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade que provém da sabedoria de Deus. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem se neguem à verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica e amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelas nossas vidas, pela nossa família, pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão e oração. Pedimos que o Senhor esteja conosco aqui nessa noite, durante a palavra, assim como o Senhor esteve desde o início desse culto, na palavra do dízimo e das ofertas, durante o nosso louvor abençoado. Nós pedimos que nesse momento, é um pouco tempo, mas que seja um tempo proveitoso, que seja um tempo onde o Espírito Santo de Deus venha falar conosco aqui nessa noite, venha nos dar direção e sabedoria, e que quando nós formos embora, a gente possa refletir, Pai, sobre aquilo que nós falamos aqui hoje, sobre o louvor, sobre o dízimo e sobre as ofertas, e que a cada dia mais a gente possa ser pessoas melhores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, depois de ler os 18 versículos aí do capítulo 3 do livro de Tiago, eu penso que nós já poderíamos até ir embora, porque os 18 versículos lidos, por si só, para mim já é uma pregação. Do versículo 1 até o 18, eu li esses últimos dias várias e várias vezes, e cada vez que você lê, Deus te fala de uma forma, e é assim a palavra de Deus, né? Deus, Ele quer falar conosco, Ele vai usar diversas fontes, diversos meios, para poder chegar no nosso coração, para poder trazer a mensagem para nós. Amém? E essa passagem aqui, eu acredito que ela já alimenta, só de ler os versículos, eu acredito que ela já traz um alimento muito forte para nós. Ela revigora o nosso coração. E quando eu pensei, quando eu orei, e quando Deus trouxe no meu coração, já há vários dias anotado essa palavra, vários dias olhando, estudando, eu pensei assim, como que nesse mundo atual, os problemas têm chegado, batido nas nossas portas através aí das palavras malditas, das intervenções que têm acontecido nas famílias,
nos vários e vários casamentos que estão infelizmente terminando, nos filhos que não conversam com seus pais. Essa semana eu estava lá na porta da escola, né? É normal eu ficar lá na porta da escola, e eu vi um pai passando de carro e uma filha chegando em casa, um nem olhou para o outro. Aquilo assim me traz uma tristeza no meu coração, porque é família, né? É o que a gente mais prega, é o que a gente mais fala. A Igreja Batista Nacional é uma grande família, né? Assim como a Aninha falou aqui, às vezes a gente não cumprimenta um ou outro, na correria, sai para lá e tudo, mas todo mundo aqui se ama, todo mundo aqui, quando fica sabendo que um está passando luta, entra em oração, todo mundo está junto, todo mundo está unido. Isso é uma família. Eu costumo falar sempre, né, dentro de empresa, que é o meu caso, eu costumo sempre falar, gente, aqui sempre vai ter uma discussão ou outra, vai ter uma desavença ou outra, né? Não tem como, porque dentro da família, onde que é todo mundo do mesmo sangue, nasceu às vezes do mesmo útero, né? Os irmãos brigam, discutem, mas o importante é todo mundo entender um ao outro, né? Respeitar, não é verdade? E estar sempre aí com boas palavras na boca, né? E um ditado comum, né, que a gente sempre ouve muito aí, que fala o seguinte: as palavras têm poder. A gente sempre ouve isso, não ouve? Várias vezes eu escuto uma pessoa falando algo ruim e uma pessoa do lado corrige, fala: cuidado, as palavras têm poder. E é verdade, as palavras têm poder. Uma pena que mesmo as pessoas sabendo disso, continuam amaldiçoando umas às outras, continuam trazendo para dentro da sua casa, né, as maldições. As situações se complicam muitas das vezes por conta de palavras inadequadas, por conta de profecias erradas, direta ou indiretamente. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa, a pessoa fez um mal, não é o nosso caso, graças a Deus, né, que a gente prega o perdão. Mas se você não gosta de uma pessoa, você vai: eu não quero que aconteça algo de ruim com ela. Na verdade, a gente está desejando mal para a gente mesmo, não é? É para nós mesmos. Então, nosso coração tem que estar sempre limpo. Então, essas palavras, elas não podem estar na boca de um cristão. Um cristão que serve a Deus e que tem o Senhor como seu único Senhor e Salvador, ele não vai desejar a mão para o próximo, por mais que ele tenha sido afetado, por mais que ele tenha sido prejudicado, por mais que aquela pessoa tenha sido mal com ela, severa, mas nós não vamos desejar o mal para o próximo. É o contrário. Às vezes a pessoa me pergunta, fala: você tem inimigo? Fala: se eu tenho, eu não sei, mas se eu tiver, eu tenho orado muito por ele, para que Deus possa abençoar a vida dele, que é o que a gente tem que fazer. Oração. Orar para aquelas pessoas que teoricamente não querem o nosso bem por algum motivo. E como eu disse, né, as pessoas às vezes estão aí com palavras inadequadas, destruindo os seus próprios lares. Vamos dar um exemplo aí. Um pai ou uma mãe, às vezes nós vamos falar um pai e uma mãe chamando o filho de burro, de retardado, de imprestável. Ah, mas esse menino não tem jeito, esse menino é isso, essa menina é aquilo. Ô menino burro, ô menino isso, ô menino aquilo. Então, primeiro, se a gente for pensar primeiramente, como que a gente vai criar um filho, como que a gente quer que nosso filho tenha um futuro brilhante, se nós, pais, estou falando pais para vocês entenderem, mas pode ser qualquer outra pessoa, qualquer outro responsável, se a gente tem amaldiçoado nossos filhos, com palavras: ah não, mas burro, ah, só xinguei ele de burro. Alguém quer que o seu filho tenha esse nome? Eu creio que não. Nós criamos os nossos filhos para que eles sejam vitoriosos, felizes, que eles andem no caminho do Senhor. Então as palavras que podem atrasar a vida dos nossos filhos, um pai, uma mãe, ou uma pessoa direta ou indiretamente ligada ao filho, jamais poderia falar. E a gente vê muito isso. Quantas vezes, né, a gente tem visto isso? Eu acredito que não seja o único. Ao ter ouvido isso aí várias vezes, pais e mães amaldiçoando seus filhos. E primeira coisa, a motivação, né? Uma criança, um jovem, ele precisa estar motivado. Ele precisa estar motivado a vir para a igreja, ele precisa estar motivado a conhecer a palavra de Deus, ele precisa estar motivado a estudar, ele precisa estar motivado a fazer um curso, a fazer uma faculdade, a construir uma família.
a exercer um matrimônio. Esse é o nosso papel é de incentivo, não de atraso. Então todas as palavras que saírem da nossa boca tem que ser palavra de bênção, palavra de amor, palavra de paz. Às vezes o pai e a mãe têm vergonha de falar que ama o filho, né? Até certa idade vai falando, depois ficou maiorzinho não fala mais. Isso é uma coisa que a gente deveria falar sempre, todos os dias. Meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. E o filho também retribuir. Ah, mas o meu pai não fala. Seja você o puxador da fila, ué. Às vezes é igual a oração aqui, gente, vem na frente, quem quer oração. Enquanto não vem um para puxar a fila, ninguém vem. É a mesma coisa na nossa casa. É a mesma coisa na nossa casa. Se seu pai não tem esse amor, esse carinho com você, você pode começar a ter com seu pai e com a sua mãe. Você pode puxar a fila. E às vezes o que tem faltado na nossa casa é exatamente isso, quem puxa a fila. Nós não estamos tendo quem puxa a fila. Nós vimos as coisas erradas acontecer, as pessoas sendo amaldiçoadas através das palavras, a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe que aquilo não procede, que não poderia ser daquela forma, mas a gente fica assim, vou esperar um pouco, e vai esperando, e vai esperando, e vai esperando. O que a gente precisa? Ser puxador de fila das coisas boas que Deus tem colocado no nosso coração. Segundo, eu queria falar sobre essa questão também. As suas palavras no mundo espiritual, elas têm muito peso. Muito peso. As nossas palavras no mundo espiritual têm muito peso. Quem está ouvindo as nossas palavras? Além das pessoas do nosso convívio do dia a dia que conhecem o nosso comportamento, quem está ouvindo? O inimigo. O inimigo está sempre atento, está sempre ouvindo as nossas palavras inadequadas, direcionadas a alguém. Não é só um filho, não é só uma mãe, não é só um pai, alguém. A um membro da igreja, a uma pessoa que a gente gosta, alguém do trabalho. Então, se a gente está direcionando palavras boas, amém. Mas se a gente está direcionando palavras ruins, com certeza o inimigo está ouvindo. E o que ele vai fazer? Nós vamos primeiro facilitar a vida do inimigo, porque a gente já está dando para ele o que? A ferramenta que ele precisa para trabalhar. Então o máximo que ele vai ter que fazer é potencializar aquilo que a gente já está fazendo. A gente já está dando para ele uma ferramenta, ele só vai utilizá-la, mais nada. Por quê? Porque tem um outro ditado que fala também assim, o silêncio é o idioma dos sábios. O silêncio é o idioma dos sábios. Muitas das vezes é melhor nós ficarmos calados do que falando. Eu costumo dizer para minha família e até para minha equipe, às vezes um silêncio ele fala muito mais. Às vezes é melhor você ficar em silêncio, que a sua resposta vai ser mais adequada, do que você abrir a sua boca para amaldiçoar. E quando a gente está amaldiçoando, o que a gente precisa entender? A gente está dando uma ferramenta para o inimigo trabalhar contra a vida dos outros, mas também está dando uma ferramenta para o inimigo trabalhar contra a nossa própria vida. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente acha que está falando do outro, mas não é só falando do outro. O mal está vindo para a gente, porque se você está falando do outro, se você está usando palavras erradas, é porque o seu coração está cheio daquilo, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se você tem falado algo inapropriado, algo inadequado, espera aí, é porque isso está dentro do seu coração. E esse mal também está vindo para nós. Eu gosto muito lá do futebol, né? E graças a Deus, assim, a gente vai no futebol, né? O pastor, o Cleito está ali, meu time. Não tem briga, não tem discussão. E quando tem, igual hoje lá, um ficou com sangue mais quente, o outro já vai lá no grupo e já manda um recadinho. Freio, né? Eu vejo aquilo lá, eu fico até feliz. Por quê? Um ambiente de paz. E a gente quer estar num ambiente de paz. Esse é o nosso papel. Aonde que as nossas palavras sejam palavras positivas. Olha, quantas pessoas, às vezes que vocês nem sabem, que nós já direcionamos através da nossa palavra, de boas palavras. Quantas?
Ah, mas eu não sou pregador. Você não precisa de ser pregador. Ah, mas eu não estou no louvor. Eu não preciso estar no louvor. Às vezes a pessoa encontrou com você na rua ali, ela desabafou com você, aquela pessoa estava com um pensamento de morte, inclusive, ia fazer uma besteira, ia separar, qualquer coisa parecida, e você deu uma direção na vida daquela pessoa, e você nem sabia, e nunca nem vai saber, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa de saber. E Deus é assim. Deus é assim, Ele vai nos usar a hora que Ele quiser usar, do jeito que Ele quiser usar. E é por isso que a gente tem que ser, todos os dias, nos moldar. Eu falo que a vida cristã é um constante processo, né? Foi falado aqui de processo, o pastor usou essa palavra aqui também. É um processo. Eu estou me moldando já há alguns anos. E acredito que todos vocês aqui também. Por quê? Todos os dias tem luta, todo dia tem batalha, todo dia tem coisa nova pra gente. Tem coisa que a gente nunca viu. E se a gente não estiver preparando e estudando, pode ser que uma hora a gente caia, através de uma palavra inadequada, que pode nos levar para atos e atitudes inadequadas também. Então, em resumo, muitas das vezes é melhor a gente ficar calado do que trazer maldição para a nossa casa. Lá em Salmos 139, no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2, nos fala: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Deus, somente Deus. Fala comigo, somente Deus. Graças a Deus. Somente Deus conhece os nossos pensamentos. Isso é uma grande vantagem para nós, né? E já imaginou se o inimigo tivesse acesso aos nossos pensamentos? Nós estaríamos perdidos, não estaríamos? Graças a Deus, só Deus é onisciente. Só Ele conhece os nossos pensamentos. Só o Senhor conhece. Ou seja, antes de falarmos qualquer coisa, só de pensarmos, Deus já sabe de cada passo e de cada intenção do meu e do seu coração. Por outro lado, o inimigo também, embora ele não tenha essa autonomia, por outro lado, a gente precisa entender que ele já está na terra há milhares de anos, acompanhando e observando o ser humano. Por mais que ele não tenha autonomia para ler os nossos pensamentos, ele vai mudando e adaptando o quê? As suas estratégias. Em função de quê? Das nossas falas, em função daquilo que a gente faz. Eu me apego muito nessa fala, porque eu sou muito de treinamento. Eu não gosto de errar, sou muito perfeccionista com as coisas. E eu acredito que para mim não errar, eu tenho que ser treinado. Eu tenho que ter a oportunidade de treinar para mim não errar. Eu não posso cobrar da pessoa algo que ela nunca fez. E eu fico olhando e o inimigo, ele tem quantos milhares de anos na nossa frente? Nós temos poucos anos. O inimigo tem milhares e milhares, ele tem tempo de sobra. Ele tem um esquadrão do mal a favor dele. E a gente às vezes não abre a nossa cabeça para isso. A gente quer combater às vezes com coisas que a gente não vai dar conta de lutar. E nem treinando para isso a gente está. Qual que é o treinamento? É oração constante. Qual que é o treinamento? É joelho, é humilhar perante ao Senhor. Qual que é o treinamento? Sair da nossa boca as palavras certas. Sair das nossas bocas as palavras de bênção. As palavras que vão trazer prosperidade. As palavras que vão trazer paz. Então, nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Porque quantas vezes a gente entra em confusão? Quantas vezes? Por conta de uma palavra errada, uma direção errada. E olha, tem pai e mãe direcionando filho de forma errada, que é mais perigoso ainda. E hoje a gente olha para essa geração que está aí, é de preocupar. O pastor Adenilson mesmo compartilhou um vídeo muito bacana comigo essa semana, e a gente começa a refletir sobre o passado, sobre as pessoas mais antigas, né, Ironilson? Seu pai, os costumes, os bons costumes, estão se perdendo. E se essa nova geração agora não for trabalhada, se ela não for treinada,
A situação para nós ainda vai ficar muito pior. Talvez para nós não, e os nossos filhos, e os nossos netos, e a nossa geração, até que Jesus Cristo volte. E aí? O que vai acontecer? Então nós, igreja, precisamos ser treinados para combater o mal. E uma das fontes que nós precisamos ser treinados é exatamente através da nossa palavra. É o poder da palavra na nossa boca. Porque conforme falou aqui agora, é um membro muito pequeno, mas poderoso, que destrói e que constrói. Só que a gente precisa ir do lado bom, a gente precisa ir do lado da construção. Ei, às vezes você está triste. Já aconteceu isso comigo, acontece. Às vezes você está chateado com alguma coisa. Aí você encontra com uma pessoa, você vê a pessoa vindo lá de longe, você fala, chegou minha salvação. Por quê? Você sabe que vai sair daquela boca, daquela pessoa, somente coisas boas. Somente palavras que te motivam, palavras que vão te jogar para cima. Não é aquelas pessoas que você vai olhar para ela e vai falar assim, como que está o dia hoje? Falar, está péssimo. Ué, mas o dia mal começou, está horrível, minha vida não presta, não sei o quê. E a pessoa começa a falar de Deus e o mundo, e aquilo ali, você estava precisando de uma motivação, e a pessoa está acabando de julgar uma terra em cima. Nós não podemos ser essas pessoas. Quantas vezes eu também, ao contrário, isso acontece com muita frequência também, quantas vezes eu nem estou bem, várias situações podem estar acontecendo e chega uma pessoa e precisa de uma palavra. Naquela hora ali, busca a força da onde você não tem. Você precisa ser um motivador. Nós que somos cristãos, nós que estamos aqui em treinamento todo domingo, toda segunda, toda terça, oportunidades não faltam para a gente ser treinado. Nós que estamos sendo aqui treinados com frequência, a gente tem que ter no nosso coração qual é a nossa importância aqui nessa terra. Nós somos multiplicadores da palavra de Deus. Então, se eu venho aqui e aprendo 2 mais 2 é 4, eu tenho que multiplicar isso lá fora. Esse é o nosso papel. Multiplicar as coisas boas que Deus tem colocado no meu coração e no seu coração também. Aqui nessa passagem, Tiago 4,7, fala o seguinte, portanto, submetam-se a Deus, resistam-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, nós precisamos nos afastar cada vez mais do pecado. Se você sabe, se eu sei que a gente tem um ponto fraco, por que a gente vai aproximar do ponto fraco? A gente tem que pedir a Deus para nos cegar para essas coisas ruins da vida. Se o seu passado tem algo que te incomoda, que o inimigo é uma das ferramentas que ele tem para nos tirar do sério, que é trazer o nosso passado o tempo todo, nos lembrar o tempo todo das coisas que a gente fez, que não são aprovadas por Deus. Se você sabe que ali tem um problema e que você já tem uma fraqueza com aquilo, ou já sofreu com aquilo, por que você se aproxima? Nós temos que afastar, nós temos que afugentar, correr, a verdade é essa. Nós não temos que ficar afrontando o mal, nós temos que ter oração, oração e oração, e não aproximar do mal. Quanto mais distante a gente puder ficar, eu garanto, é melhor para nós. A gente vai ter muito mais paz. Não dê munição para o inimigo trabalhar contra a sua família. Não dê munição para o inimigo trabalhar contra os seus filhos. Não dê munição para o inimigo. A gente precisa eliminar as munições que a gente possa estar dando para o inimigo trabalhar contra a nossa vida. No livro de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 28, fala aqui um texto também que eu leio bastante e acho muito interessante, porque nos fala, até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até o insensato, se ele ficar calado na hora certa, ele vai passar por sábio. Então o que a gente precisa muitas das vezes é isso. Às vezes uma pessoa chega e está conversando uma coisa, a gente já entra no meio do assunto, a gente nem sabe o que a pessoa está falando, nem pediu opinião, a pessoa está entrando no meio, está falando, está amaldiçoando, está desejando mal. Nem foi chamada a conversa. Principalmente hoje em dia, onde as redes sociais aí facilitam isso, Um WhatsApp lá no grupo de família, fala um negócio, você viu o ciclano e começa e vai. Isso não é o nosso papel.
Uma fofoca, ela termina no ouvido de um sábio. Uma fofoca, ela termina no ouvido de um sábio. Eu vou falar com vocês, eu não sou perfeito, mas eu não tolero fofoca. E ninguém fofoca comigo, ninguém, nem da minha família, nem de lugar nenhum. Sabe por quê? Eu corto. A pessoa veio fofocar comigo, eu corto na hora. Falar, isso aí, o que a gente pode fazer é orar. Meu discurso é um só, é padrão. Meu discurso é discurso de treinamento, eu estou treinado. A gente precisa estar treinado para certas coisas, para a gente não entrar em confusão. Tem certas coisas que é melhor conversar pouco do que conversar muito. A palavra de Deus acabou de falar isso com a gente aqui agora. Para a gente não ser insensato, é melhor ficar calado. Às vezes a pessoa chega e quer te falando uma coisa que ela quer a sua opinião, ela quer que você fortaleça a opinião dela, ela quer que se você seja mais um contra aquela pessoa, e está lá a gente entrando no meio da confusão. É mesmo, ela é ruim, ela é chata. Estou lembrando, há muito tempo atrás ela fez isso comigo também. Esquece, isso não é o nosso papel. As nossas palavras, ela tem o poder. Se a gente fizer o contrário, com certeza a nossa vida vai avançar muito mais. Porque quem não tem sabedoria se autodestrói. Quem não tem sabedoria se autodestrói. Autodestrói com suas próprias palavras. Para aí e pensa, quantas confusões nós já entramos. Por situações inadequadas, por palavras inapropriadas que nós falamos. Quantas? Então quem não tem sabedoria se autodestrói. E a regra é muito simples. Vamos lá em mais em treinamento. Qual é a regra? Falar pouco dos outros, nada de nós e muito de quem? De Deus. É uma regra muito simples. A gente precisa falar muito de Deus. É Ele que a gente tem que falar dia e noite. É de Deus. Porque se nós estamos aqui, inclusive nesse momento, é pela misericórdia dEle. Porque se der um estralo de dedo aqui por parte de Deus, acabou tudo. E aí? Nós somos fracos. Uma dor de dente tira a gente do combate. Uma dor de cabeça tira a gente do combate. Uma gripe tira a gente do combate. Nós somos combatentes, nós somos guerreiros de Deus. Mas dependendo do que acontecer com nós, estamos fora do combate. O Covid veio aí, e eu acreditava que o mundo ia ser melhor depois dessa pandemia. Eu vejo que infelizmente não mudou nada. Porque chegou e mostrou para nós que nós somos fracos. Todo mundo ficou acuado dentro de casa, fechou tudo. Todo mundo correndo, todo mundo com medo, mortes atrás de mortes acontecendo. A gente deveria aprender algo com isso. E se nós estamos aqui hoje, passou por uma pandemia dessa, onde nem vacina tinha, nem cura tinha, isso já é motivo para a gente cravar o joelho no chão dia e noite e agradecer a Deus, porque, entre aspas, nós somos sobreviventes. E a gente tem que levar isso para o coração. A gente precisa aprender com as coisas boas que Deus tem feito na minha vida e na sua. Porque às vezes a gente fica aí reclamando, mas eu queria isso, não tem, não sei o quê. Aí a gente esquece dessas grandes maravilhas que Deus tem feito para nós. A gente só consegue ver aqueles livramentos, né, escancarados, os ocultos que acontecem desde a hora que a gente acorda, porque se você acordou já é um livramento, é um dia de vida a mais que Deus está te dando. E durante um dia de batalha, quantos livramentos Deus não dá? Então, se a gente coloca Deus na frente de tudo, a gente avança. Mas para isso a gente precisa ser treinado. E um dos movimentos são as palavras que saem da nossa boca. Por quê? Porque a palavra tem poder. E a gente precisa entender isso. E se nós quisermos seguir em paz, a gente precisa monitorar aquilo que a gente tem falado todos os dias. Não é de fácil não. Não é verdade? Às vezes eu estou falando aqui, vocês já estão pensando aí, falei, misericórdia. É difícil. É difícil. Eu mesmo, hoje lá no futebol, lá me deu a vontade de xingar o Cleitinho lá, que ele estava errando uns passos lá, mas eu falei, não vou xingar. Não vou xingar, não vou xingar. Não xinguei, viu, Cleitinho? A gente tem que monitorar as nossas palavras. A gente precisa monitorar as nossas palavras. A gente precisa. Porque nós não vamos alimentar as ações do inimigo se a gente fizer isso. A gente não vai alimentar as ações do inimigo. A gente precisa eliminar as ações do inimigo. E para isso a gente precisa monitorar as nossas palavras. Por quê? Porque não vamos amaldiçoar as pessoas
se a gente monitorar nossas palavras, a gente não vai amaldiçoar as pessoas, nós não vamos pecar contra a palavra de Deus, e nós teremos o quê? Paz. A nossa paz não tem preço. É impossível você estar bem sem paz. Se tem uma doença na sua casa, você não tem paz. Se você está desempregado e tem que sustentar sua família, você não tem paz. Se você brigou com alguém que você ama demais, você não tem paz. Se você falou algo que você não deveria ter falado com alguém, você não vai ter paz. A gente precisa estar em paz. E para estar em paz, a gente precisa monitorar aquilo que sai da nossa boca. A gente precisa controlar a nossa língua. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. O que está falando para nós aqui? Várias coisas, mas vamos pegar uma aqui para a gente falar. Aqui já começa uma orientação bem clara. Muitas pessoas podem dizer aqui, lendo essa passagem, e falar assim, então não é para mim aprender a palavra de Deus, porque quanto mais eu souber, mais eu vou ser cobrado. Alguns podem levar para esse lado. Mas a mensagem que eu tiro aqui, que não é isso. Eu acho que aqui traz para nós é responsabilidade. Eu consigo ver dessa forma, que a palavra está falando assim, seja responsável com aquilo que você fala. Não é para você ser irresponsável e não querer aprender a palavra de Deus. Não é para você não ser irresponsável e não investir no reino de Deus. É o contrário, seja responsável com as suas palavras. Porque dependendo da palavra que sai da sua boca, você de fato será julgado. Porque se a gente vem aqui na igreja, não precisa de ser pregador, não precisa ser um pregador, lembre-se disso. Porque às vezes a gente vai embora e fala, eu não sou pregador, eu posso falar isso. Não, todos nós somos pregadores, todos, sem exceção. Todos nós temos responsabilidades com o reino de Deus. Assim como Deus tem responsabilidade com cada um de nós aqui. Então todos nós temos responsabilidade, sim. Então nós temos que ter cuidado. Essa passagem aqui, ela chama a nossa atenção, é para isso. Está falando aqui em outras línguas, vamos trazer para o português claro, seja responsável com aquilo que sai da sua boca. Seja responsável com aquilo que você está falando. Porque não adianta você vir para dentro da igreja e você é uma ovelha, e quando você sai lá para fora, você vira um lobo. Começa a falar de pornografia, começa a postar coisa inapropriada, começa a dar direção errada para as pessoas estão do seu lado falando um monte de besteira, você está lá rindo, participando, e depois sai como se nada tivesse acontecido e vão para a igreja. Voltei a ser ovelha de novo. Então aqui está trazendo responsabilidade. É o contrário, aqui está falando, você está sendo treinado, então cuidado com as suas palavras, porque você vai ser julgado pelo aquilo que você fala e consequentemente pelo aquilo que você fala. O versículo traz para nós essa responsabilidade de manusear de maneira correta as nossas palavras. A gente precisa aprender a manusear corretamente as nossas palavras. O texto traz não somente para os pregadores, mas para toda a igreja. Lembre-se disso. Isso é a nossa responsabilidade. Por quê? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 7, ele nos fala, não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu santo nome em vão. Então não adianta, o que eu acabei de falar, a gente ter postura de ovelha e agir enquanto lobo, porque aquilo que a gente fala, a gente vai ter que assumir a nossa responsabilidade. Vamos voltar lá no pessoal antigo. Antigamente, as coisas, o pessoal fala, eu ainda brinco muito isso até hoje em dia, as coisas eram no fio do bigode. Inclusive eu ainda faço muita coisa no fio do bigode. O Ironilson também já falou isso comigo essa vez, essa passagem do fio do bigode. Eu faço muitas coisas, o pessoal mais de roça, esse negócio assim, gosta. Eu também gosto, na verdade. Porque eu gosto de credibilidade. Eu acho gostoso quando a gente tem credibilidade. Quando você vai fazer uma coisa, a pessoa fala, não, para você está tranquilo. Pode levar tudo aí que você quiser. É a credibilidade, isso é a coisa que a gente planta na nossa caminhada, durante a nossa vida. Então o pessoal antigamente resolvia as coisas no fio do bigode, tinha compromisso.
A palavra que a pessoa falava, que ela falou, vai fazer, ela fazia. Ela não voltava atrás, não. Não é igual hoje em dia, não. Hoje em dia a pessoa fala que vai lá na sua casa almoçar, um exemplo bobo, tá? Aí quando dá meio-dia ela te avisa, não vou mais não. Alguém já fez isso comigo? Não, né? Claro que não, né? Então, esse é um exemplo bobo que eu estou falando. Mas vários exemplos podem acontecer. Então quando uma vez a gente falou, está falado. A mesma coisa aqui em Tiago 3, no capítulo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O que o versículo aqui está chamando a nossa atenção? Para aquelas pessoas que se vangloriam o tempo inteiro, que se acham autossuficientes, que esquecem que as suas conquistas, todas foram pela misericórdia de Deus. Eu, falando por mim, é impossível eu fazer qualquer coisa nessa vida se não for por debaixo da graça e da glória de Deus. Eu não consigo dar um passo se não for pela misericórdia de Deus. O que eu tenho, o que eu sou, o que eu sei, eu devo a Deus. Somente a Deus. E Deus, nessa caminhada, usa pessoas para nos ajudar. Mas essas pessoas são direcionadas por Deus. Então, nós precisamos ter essa atenção. E um outro ponto aqui que me chama a atenção também, nessa passagem que eu acabei de ler, quando fala aqui que uma pequena fagulha pode incendiar um bosque. Antigamente a gente via muito, né? Antes de ter a brigada de incêndio aqui de Mateus Leme, nós vimos muito a serra, sempre chegava na época de seca, a serra pegava fogo. Quantas vezes eu vi essa serra do elefante em chamas? Várias vezes. Com certeza vocês também viram. Hoje não acontece mais porque tem alguém que protege, alguém que cuida. Mas antigamente pegava fogo direto. E era, com certeza, uma simples fagulha fazia todo aquele estrago lá em cima. Então esse texto ele me chama a atenção porque se a gente trazer isso aqui para o poder da palavra, uma simples palavra, ela pode trazer um transtorno enorme. Famílias podem ser destruídas, casamentos, relações, amizades. Quantas coisas podem ser destruídas por uma simples fagulha, por uma simples palavra. Então uma palavra, ela tem um poder muito grande. Muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque às vezes o que é simples para nós vai trazer um transtorno, um desastre enorme na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado com a nossa língua. Por quê? Para não trazer tragédias na vida de outras pessoas. Eu não quero ser responsável por uma família ser prejudicada. Eu não quero ser responsável por uma pessoa perder o seu trabalho. Eu não quero ser responsável por um membro que está aqui na nossa igreja há anos, congregando, um irmão em Cristo que eu amo, sair da igreja e ir embora. Eu não quero ser esse responsável. Então, se eu não posso ajudar, se eu não posso colaborar com boas palavras, com palavras negativas, eu jamais deveria falar. Amém? Só para encerrar, irmãos, eu gostaria de falar o seguinte, nesse último versículo aqui, vamos ler ele aqui, Tiago 3, versículo 8 ao 10, só para a gente encerrar. E ele nos fala o seguinte: a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, que não pode ser assim. Então nós não podemos usar a nossa língua
para trazer problema. A palavra de Deus, nesse último versículo, no versículo 9 aqui, de Tiago, está nos falando isso. Então nós precisamos domar a nossa língua, nós precisamos treinar a nossa língua, para que nós possamos, todos os dias da nossa vida, ter uma vida em paz, e sermos multiplicadores da palavra de Deus aqui na nossa terra. Amém? Esse papel é meu, esse papel é seu, essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, e se nós tivermos essa consciência, nós vamos ser homens melhores, mulheres melhores, que teremos condições de criar nossos filhos melhores. Amém, igreja? Vamos ficar de pé nesse momento. Eu convido o pastor Adenilson para poder fazer uma oração.